Veja, o estudo da filosofia tem vários graus e vários níveis, além de vários tipos de interesses. Né? Você pode ter, e eu acho que é o mais frequente, o mais comum, um interesse puramente cultural, né? De ter acesso, ter um conhecimento sem muita sofisticação, mas um conhecimento razoável a respeito de determinadas ideias e determinados autores. Isso é o mais frequente, porque, obviamente, nem todos são estudiosos de filosofia, né? Nem todos se dedicam a estudar filosofia, né? Têm pretensões de conhecer os autores, de ter uma ideia razoável a respeito deles. Então, esse é um tipo de leitor ou de espectador possível para a filosofia, e o mais frequente, né? Mas veja, esse espectador e esse leitor, se ele puder ter acesso a orientações mais profundas, mais pertinentes, ele pode calcular melhor o seu processo de aprofundamento e de leitura. Lembrar, né, que um professor de filosofia, na verdade, ele funciona como um intermediário entre a obra de um autor e o leitor, o estudioso, o estudante de filosofia, que queira ter acesso a essa obra. Então, quem faz esse meio de campo, essa intermediação, geralmente são os professores de filosofia. Obviamente que há no caso do professor, uma dupla responsabilidade. A primeira é de conhecer o filósofo que ele vai apresentar. E segundo, de ele já ter lido, né, as suas obras principais, os seus textos, que ele conheça razoavelmente esses autores. E, veja, qualquer que seja o estudante ou estudioso de filosofia, inevitavelmente ele vai ter que, se quiser ter um conhecimento de fato de um filósofo, ele vai ter que ler os textos, vai ter que ler as obras. Tornar acessível e estimular o acesso direto do estudante, do estudioso, às próprias obras. Quer dizer, vamos ler o autor para que você consolide algumas ideias, alguns conhecimentos, porque isso é inevitável. Quer dizer, isso deve necessariamente ser feito. Né? Não se pode apenas ficar em introduções, em verbetes de enciclopédia. É preciso ir também diretamente ao autor. Seja, se possível, com a língua original, se não, com as boas traduções, e recheando ou completando esses estudos com os estudos mais específicos, né? Com os estudos acadêmicos. Então, a academia é fundamental nesse processo. No caso da filosofia, os últimos talvez 30 anos, houve uma proliferação muito grande de boas traduções, muitos textos que eram inacessíveis, para a grande maioria das pessoas, agora se encontra. Você pode comprar esses livros, adquirir esses livros em boas traduções. Isso são coisas muito recentes, né? E por isso, algo que eu imagino fazer é apresentar essas traduções acadêmicas relativamente a cada um dos grandes filósofos. Algumas traduções são antigas e elas se tornaram inacessíveis. Algumas são reeditadas, às vezes você só pode adquiri-las em sebos, ou em cópia, em PDF pela internet, depende muito do autor, da obra, da tradução. Então, algo que eu imagino fazer também é uma orientação nesse sentido, de apresentar quais são as boas traduções, quem são os tradutores, para orientar o acesso a esse tipo de texto, né? Como o nosso mercado, às vezes, está recheado de várias traduções, de várias edições, e algumas, certamente, são mais respeitáveis do que outras, por vários motivos, dependendo, obviamente, do tradutor, ou da língua que foi utilizada efetivamente como ponto de partida para a tradução,
Esse é um referencial que eu creio que está ausente, ao menos até esse momento, da internet.